Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas eu acredito que, graças a Deus, todo mundo está bem e seguro em suas casas, certo? E tia Elba está aqui para mais uma correção de mais uma atividade de matemática e ciências. Só que o primeiro vídeo será da atividade de matemática e o segundo da atividade de ciências. Esse nós estamos trabalhando os números pares e ímpares e o sistema de numeração decimal, e o outro nós iremos trabalhar a cadeia alimentar. Então, me acompanhem. Pega o livro de vocês de matemática, da página 31 e 32. Ok, quarto ano, então me acompanhem. Mais atividades e problemas. Vocês devem estar se perguntando por que está tudo riscado. Bom, ontem nós tivemos aula online e tia Elba teve que fazer todas as explanações para os educandos que participaram da aula online. E achei necessário deixar mesmo assim rabiscado, porque facilita a correção de tia e a agilidade. Questão 1. Número natural par e número natural ímpar. Atividade oral em grupo. Você se lembra como reconhecer se o número é par ou ímpar? Como é que a gente reconhece que o número é par ou ímpar? Como a gente faz? Bom, vamos aprender. Converse com os colegas sobre isso e depois complete. O número é par quando o algarismo das unidades é 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que terminar com esses algarismos, ele é um número par. O número é par quando o algarismo das unidades é... Par não, no caso ímpar, né? 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, eu posso pedir para uma criança... criança, esse número aqui, 1245, ele é par ou ímpar? E a criança deve se perguntar, como é que eu vou saber? 0 é par, ímpar, par. Tia, não tem como saber. Tem sim, preste atenção. Você observa o último algarismo. O algarismo do número 1245 é o algarismo 5. Ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, o 5 é ímpar. Se o 5 é ímpar, o número 1245 também será ímpar, ok? Vamos à questão B. Agora escreva se cada número é par ou ímpar. 471, ímpar, porque terminou com o algarismo 1. E 1 é ímpar. 388, par. 1705, ímpar. 16, par. 15.972, par. 153, ímpar. 35.000, terminou com o algarismo 0. O algarismo 0 é par, então 35.000 será o número par. 849, ímpar. Vamos agora para a questão 2. Comparação de números naturais. Coloque o sinal, esse sinal que ele é maior do que e menor do que ou igual entre os números naturais. Questão A. 280. Ele é maior ou menor do que 208? Com certeza ele é maior. Gente, o número maior é quando essa pontinha, deixa eu te explicar aqui bem rápido, pegar aqui a caneta. É quando essa pontinha aqui, ó, essa pontinha, ela tá virada para o final do caderno, certo? E o menor que é quando a pontinha, ela está virada para o arame do seu caderno ou essa parte do livro aqui, a parte que fecha, certo? Questão B. 31.335 é maior ou ele é menor do que 31.500? Se aqui tem 30 e aqui 500, então ele é menor para o arame do caderno. C. 124 é menor ou maior do que 98? É óbvio que ele é maior, virado para o
final do caderno. 696 é igual a 696. Então, coloca o sinal de igual. Questão é 3.428, ele é menor do que 4.425. Questão F, 6.378, ele é menor do que 18.730. Não é fácil? Então, quando é menor, ó, tia Eba vai fazer até assim. Quando é menor, a pontinha é virada para a sua esquerda. E quando é maior, a pontinha é virada para a sua direita, certo? Então, vamos agora para a questão 4. Questão 4 não, para a questão 3. A medida da altura dos jogadores do time Cestinhas de Ouro é 196 centímetros, 208 centímetros, 89 centímetros, 193 centímetros e 202 centímetros. Questão A. Escreva a medida da altura desses jogadores em ordem crescente. Aí vocês devem estar se perguntando por que aqui está tudo borrado. E eu vou explicar. Aqui, porque esse número aqui vocês podem esquecer ele, porque ele não estava. Não sei para que, porque a tia colocou ele. Ou seja, essas medidas vocês irão colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Qual é o menor número? 189 centímetros. O próximo, 193 centímetros. O próximo maior, pouca coisa, 196 centímetros. 202 centímetros e 208 centímetros. Essa sequência aqui da altura dos jogadores ficaram em ordem crescente, do menor para o maior. Quais desses cinco números são números naturais ímpares? Então, nós temos aqui 189 e 193. Tia, por que esses dois números eles são ímpares? Porque o 9, o número 189 terminou com o 9, o 9 é ímpar. O número 193 terminou com 3, e 3 é ímpar. Qual o maior número par de 5 algarismos diferentes? Então, nós temos aqui o maior número par, é par porque terminou com 4, e tem 5 ordens, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 98.764. E qual é o número ímpar de 5 algarismos diferentes? No caso, acho que a tia não colocou aqui. No caso, ficou de 10.235. Porque o 5 é ímpar e tem 5 algarismos e é o menor número com 5 ordens ímpar. Agora nós iremos responder a questão 32. Tia Elba só passou para responder essa questão aqui, mas ontem na aula online, Tia Elba respondeu toda essa página 32. Use os algarismos 1, 2, 4 e 5, mas só uma vez cada um. E responda. Vocês irão utilizar todos esses algarismos aqui, sem repeti-los. Qual é o maior número possível? Então, o maior número possível que eu posso formar com esses 4 algarismos é 5.421. Questão B. Qual é o menor número possível? 1.245. Questão C. E qual é o maior número par? 5.412. E qual desses números o 2 aparece na ordem das centenas? No caso desses 3 números, o que aparece na ordem das centenas é o número 1245. Peraí, deixa a tia só desligar aqui o... Peraí, só um instante, crianças. Pronto, voltei. Tia teve que desligar ali o alarme. Perdão, crianças. Vamos agora à questão 6. Classificações. Rafael, Marina e Paulo formaram grupos com estas fichas numeradas, de acordo com os critérios escolhidos por eles.
Então, nós temos aqui 507, 5, 85, 54, 106, 153, 358 e 80. Rafael separou as fichas em 2 grupos. Veja como ele fez e responda. Qual critério ele usou para formar os grupos? Então, eles juntaram, eles escolheram essas fichas e eles separaram essas fichas em 2 grupos. Então, o primeiro grupo, as primeiras fichas ficaram com os números ímpares, com os números pares, e o segundo ficaram com os números ímpares. No caso, dá para ver aqui, ó. Veja qual é o critério que ele, usou para formar esses 2 grupos. Ficha com números pares em um grupo e ficha com os números ímpares em outro. Então, aqui tem os números pares e aqui ímpares. Tá arriscado, gente, mas aí é 507 e 153, certo? Questão B. Marina formou 3 grupos de acordo com o seguinte critério. Um grupo com as fichas dos números menores que 80. Então, dessas fichas, esse grupo aqui, ela formou com os números menores que 80, que no caso é o número 5 e o número 54. Outro com as fichas dos números de 80 a 120. Então, dessas fichas aqui, o segundo grupo, ela formou com os números menores, entre 80, de 80 a 120. No caso, 80, 85 e 106. E dessas fichas aqui, ela escolheu os números maiores do que 120. Que no caso, ficaram 153, 158 e 507. Ok? Então, ela formou 3 grupos e cada grupo tinha um critério, de acordo com as fichas que os 3 separaram, que os 3 escolheram, no caso. Questão C. Paulo formou 2 grupos de acordo com o seguinte critério. Então, primeiro, Rafael formou os números pares e ímpares. Marina, ela formou 3 grupos com alguns critérios. E agora Paulo formou 2 grupos com os seguintes critérios. Um grupo com as fichas tem números em que os algarismos na ordem das dezenas é 5. Desses algarismos aqui, os números com o algarismo 5 na dezena ficaram 153, aqui, dezena, 358, o algarismo na ordem das dezenas, e 54, o algarismo na ordem das dezenas também. E ela formou outro grupo, com as fichas que têm números em que os algarismos da ordem das dezenas não é 5. Ou seja, não é 5 nas dezenas. 5, que no caso a unidade, só tem a unidade, não tem a dezena, só tem um algarismo. 80, 106, 85 e 507. Certo? Então, esse foi alguns critérios que as 3 crianças escolheram. Essa página não passei como para cá, não enviei, certo? Mas ontem nós fizemos a resolução. Então, vocês peguem o livro de vocês e façam também. Próxima atividade. Estão gostando? Eu estou amando. Adoro matemática. Sistema de numeração decimal. Escreva o número correspondente a 4.375 unidades. 7.682 unidades, 9.850 unidades, 2.999 unidades, 5.845 unidades. Acertaram? Que bom. Copie os números em ordem crescente e escreva-os por extenso. Então, esses algarismos aqui, esses números estão em ordem crescente, do menor para o maior. Vejam se vocês acertaram. Ficou a seguinte sequência: 199, 298, 567, 780, 1.349, 2.345, 5.765. Agora é para escrevê-los por extenso. Tia, o que é por extenso? É o nome dos números.
199, 298, 567, 780, 1.349, 2.345 e o último 5.765, que esse número aqui ele contém 4 ordens, 1, 2, 3, 4, a primeira ordem da unidade, a segunda das dezenas, centenas, e a quarta da unidade de milhar, das unidades de milhar. Então, nós temos duas classes, primeira classe e segunda classe, certo? Vamos agora para a decomposição. Isso como está ruim para a tia ver, para achar mais. Decomponha os números. Então, 1.000, como ficou a decomposição desse número? 1.234. Tá indo não, gente. Deixa eu fazer aqui mesmo. Vamos ver se vai, né? 1.000 mais 200 mais 30 mais 4. Pronto. Foi. Ai, foi. Graças a Deus foi. Deixa eu aqui apagar. Porque às vezes dá uma travadinha, entenderam? Que assim é mais rápido. Pronto. Então, a decomposição ficou o seguinte. 1.200 mais 30 mais 4. 2009. 741. 12.345. 10.000 mais 2.000, 12.000. Mais 300 mais 40 mais 5. Gostaram? Vamos para a próxima. No caso, a última. Tá tudo rabiscado. Ontem foi muito bom, minha gente. Deixa a tia subir. Perdão, porque tá com a garganta um pouco ruim. Representa o número 20.894. Ó, 20.000 está representado no ábaco. Então, o algarismo das unidades, nós temos aqui quatro aqui bolinhas. Eu vou dizer bolinhas. 4 bolinhas. Nós temos aqui, no caso, não são bolinhas, são argolas pequenininhas. 9, nós temos aqui 9 argolas. Nós temos 8 na centena e não temos nenhuma unidade de milhar e temos 2 dezenas de milhar, ou seja, 20.894. Escreva o número representado por extenso, travou novamente, agora foi, 20.894. O número representado é formado por 5 ordens, 1, 2, 3, 4, 5 e 2 classes. Ele é um número par porque ele terminou com 4 e 4 é par. Porque todo número terminado por 2, 4, 6 e 8 é par. Decomponha o número representado, 20.000 mais 800 mais 94. Registre a soma dos valores absolutos dos algarismos. Gente, o tia vai explicar aqui. Existe o valor absoluto e o valor relativo. Quando o tia fala do valor absoluto, é o algarismo, é o próprio algarismo. Na unidade tem um 4, na dezena tem um 9, na centena tem um 8, na unidade de milhar tem um 0 e na dezena de milhar tem um 2. Então, o valor absoluto é o próprio algarismo, certo? Agora, o valor relativo é o valor de cada algarismo dependendo da posição. O algarismo aqui 4, ele vale 4 unidades. O algarismo aqui 9 nas dezenas vale 90, certo? O algarismo 8 na centena vale 800. O valor relativo é o valor que cada algarismo tem, dependendo da sua posição. Se tia Elba colocar esse algarismo aqui, ó, 8 nas centenas, se tia Elba colocar aqui esse 8 nas dezenas, ele não vai ficar com 8.000. Ele não vai valer 8.000, ele vai
mudar o seu valor. Ele vai ficar com 80. Então, dependendo da posição, o algarismo ele muda de valor, certo? Aqui, o algarismo 0 na unidade de milhar, no caso, dá igual a 0, 0 unidade de milhar. E na dezena de milhar, ele vale 20 mil. Então, dependendo da sua posição, o algarismo ele muda de valor. Se chama valor relativo. Em absoluto é cada algarismo, certo? Então, aqui, resiste a soma dos valores absolutos de cada algarismo. Tia somou 2, porque aqui tem um 2, ó, 2 mais 0 dá igual a 2, mais 8 dá igual a 10, mais 9 dá igual a 19, mais 4 dá igual a 23. A última questão de matemática. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um pouquinho. Ótimo. Complete. Algarismo que representa a terceira ordem. No caso, a terceira ordem é o algarismo 8. Algarismo que representa a quarta ordem. O algarismo 0. O algarismo que ocupa a segunda ordem. O algarismo 9. O algarismo de valor maior absoluto, ou seja, o algarismo, desses algarismos assim, qual é o algarismo maior? No caso, absoluto. O valor absoluto. No caso, é o algarismo 9. Agora, se tia Elba pediu o valor relativo, é o 2. Por que, tia Elba? Porque o 2 vale 20 mil. Certo? Valor absoluto é cada algarismo. E valor relativo é o valor em que ele ocupa dependendo da sua posição. Que no caso aqui vai dar 20 mil. Ok? Gente, acho que não tem mais, tem não. Obrigada. Muito obrigada por vocês que ficaram até o final. Tia Elba agora vai encerrar a correção de matemática e vai dar continuidade na correção de ciências. Beijo.